Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, seja muito bem-vindo. Você está fazendo parte do primeiro episódio do TrueCast Unicidade. É um dos 4 programas que será da Unicidade nesse projeto TrueCast, onde conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o propósito. E para esse programa da Unicidade nós temos 3 apresentadores e nesse primeiro episódio nós vamos estar juntos. Os demais, possivelmente, 2 de nós. O primeiro aqui eu quero apresentar nosso irmão Israel Camargo, nosso teacher. Irmão Israel, dá um alô pro pessoal. Paz do Senhor Jesus a todos. Primeiramente é um prazer, é uma honra poder estar aqui com vocês neste primeiro programa. Tenho certeza de que Deus tem grandes revelações e grandes verdades para trazer aos nossos corações. Amém? Também conosco o nosso irmão Luiz Carlos Ozalu, que nós aqui carinhosamente vamos chamar de Caio. Irmão Caio. Amém, paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse maravilhoso conceito, o Filho de Deus. Nesse primeiro programa, nós, com a graça de Deus, meus amados irmãos, vamos ter uma honra muito especial e desejamos que Deus permita novas oportunidades, mas essa vai ser aqui a primeira de inauguração do pastor Juan Carlos Rodrigues Aguilar, diretamente do Rio de Janeiro. Pastor Juan, dá um alô para o nosso pessoal do podcast. Muito bem, irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para somar e ver a glória de Deus envolver tudo que nós vamos falar, para que o entendimento de todos nós possa ser aumentado. Pastor Juan, nós queremos começar aqui nessa conversa espiritual, nesse momento especial aqui. Vamos falar um pouquinho mais do senhor. Então, pastor Juan, fala um pouquinho da sua trajetória no ministério, conta um pouquinho aqui para o nosso pessoal entender, né? Por isso o senhor foi devidamente escolhido, né? Já com a sua experiência no ministério e também o conhecimento dessa mensagem. Fala um pouquinho mais para nós, pastor Juan, de ti. Muito bem, pastor Anderson. Deixa eu dar uma pincelada no passado da minha vida. Quando jovem, ainda aos 16 anos, eu tive um acidente jogando bola e perdi um olho, a visão de um olho. Depois, com 18, outro acidente, não foi jogando bola, simplesmente pulei de um ônibus andando, correndo, e aquilo levou-me a descolar a retina do outro olho. E eu fiz a segunda operação, terceira e quarta, e não recuperou a visão. Perdi as 2 vistas. Naquela época eu não conhecia Jesus e ficamos lutando sozinho, sem a ajuda de Deus, buscando nas religiões solução para o meu problema. Não encontrei. Então, foi quando o próprio médico que me operou falou com a minha mãe da seguinte maneira: olha, ele nunca mais vai enxergar. Isso em 1992. Ele nunca mais vai enxergar. E falou para mim também: você nunca mais vai enxergar. Não tem. Fizemos tudo que a medicina podia e não deu resultado. Bem, eu falei com ele: então Deus vai fazer. Ele falou: só Deus pode fazer. Acabou a conversa nossa. Saindo dali, minha mãe se converteu por causa daquele sofrimento grande que ela passou. Ela queria suicidar, acabar com a vida dela.
Mas o Senhor entrou com uma providência maravilhosa. Alguém direcionou ela a uma igreja evangélica e nessa igreja ela conheceu Jesus naquele mesmo dia, tudo no mesmo dia, o dia do desespero. E então ela conheceu a Jesus e por meio dela eu comecei a frequentar uma igreja evangélica e um hino, até muito conhecido de todos, foi cantado por uma pessoa dentro dessa igreja e eu entreguei minha vida a Cristo, porque aquele hino falou tudo para mim. Então eu me converti por meio da palavra ministrada por um hino. Esse hino é muito conhecido, fala: "Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?". Foi aí então que eu conheci a Jesus. Pela primeira vez tive uma experiência com Jesus e dali para frente eu desejei ardentemente crescer, porque eu vi que era um caminho para mim, porque eu estava num completo desespero. Aos 18 anos para 19 anos, eu perdi meus 2 olhos, perdi trabalho onde eu já trabalhava como contador de uma indústria na época, e aquilo me levou a um desespero muito grande. Eu não sabia o que faria, o que eu poderia ser na vida, o que trabalho eu poderia ter. Em tudo eu via um bloqueio imenso pela falta da visão. Mas quando eu entreguei minha vida a Cristo, a minha vida mudou, totalmente. Meus pensamentos mudaram, meus ideais mudaram. Deus fez uma coisa maravilhosa no meu coração. Eu só ouvia a voz interior do meu coração dizendo assim: "Fique calmo, entrega tudo na minha mão, eu vou cuidar". E eu fiz isso. Eu fiz isso, entreguei minha vida ao Senhor e não pensei no meu futuro. Deixei o futuro por conta de Deus, e Deus cuidou de mim. Cuidou de tal maneira que eu continuei frequentando a igreja evangélica que eu frequentava naquela época. Eu não tenho medo até de dizer, a igreja quadrangular, eu frequentava lá por 2 anos, até que meu irmão conheceu uma igreja que pregava a unicidade. E foi lá em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Convidou-nos para ir lá, e eu fui lá, ouvi a palavra, vi o ensinamento que era dado baseado na Bíblia, e aquilo mexeu muito com o meu coração. Eu creio que eu ganhei de Deus um conhecimento, uma revelação, e mexeu muito com o meu coração. Eu que tinha muita sede da palavra, eu procurava em tudo alimentar-me pela palavra. Eu ganhei a sede do conhecimento da verdade acerca de Jesus Cristo como Deus. E fui aprendendo. Levei um ano em questionamento se eu deveria aceitar o batismo em nome de Jesus ou não. Aquilo me ajudou demais, porque eu ficava procurando na Bíblia apoio para a minha fé e não encontrava. E me batia de frente. Eu queria contestar sobre essa verdade, a verdade da unicidade e do nome de Jesus no batismo. E quanto mais eu pesquisava para contestar, mais eu encontrava provas bíblicas reais de que esta era a verdade apostólica. Então, aquele período de um ano dentro de uma igreja unicista e tentando encontrar uma maneira para provar que todos estavam errados e eu estava certo, e não consegui. Foi então que eu me rendi à verdade. Entreguei o meu Glória a Deus. coração a Deus, fui batizado em nome de Jesus e dali para frente minha vida começou de uma outra maneira total. Eu com Que ano foi isso, pastor, do batismo? Meu batismo foi em 1995. E quem batizou o senhor? Pastor Robert David Norris, missionário da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, em São João de Meriti. Que bênção, pastor. Que Então, bênção. eu me batizei, imediatamente Deus mostrou-me a sede do evangelho, de dedicar-se ao evangelho, e meu trabalho todo sábado aí na igreja era limpar os bancos. Olha, E eu ia todo sábado limpar os bancos. Era a minha tarefa. A mocidade se unia para poder limpar a igreja
e eu ia para limpar os bancos era meu. Então aquilo era o meu trabalho. E dali para frente o Senhor me ergueu a níveis que na época eram ministeriais, diácono, depois presbítero e em 1980 eu fui elevado ao nível de pastor. Mas antes disso, eu me casei em 1979, fiz a escola bíblica em 1979, onde, para a glória de nosso Deus, eu tirei em primeiro lugar dentro da classe, e fiz a, o me- fiz a pro- melhor, fiz o seminário em 1979. Em 1980, formei-me em 79. Em 1980, o pastor Robert Dave Norris teve que viajar e ser supervisor internacional da nossa igreja na América do Sul, e ele entregou a igreja na minha responsabilidade. Então, na mesma igreja que eu me batizei, eu fui assumir a igreja. Fiz um plebiscito dentro da própria igreja, porque eu era muito novo na igreja, Você tinha quantos anos, pastor, quando assumiu a igreja? 25. 25 anos de idade. Aí foi nesse período que eu fiz um plebiscito dentro da igreja, porque eu era muito novo, a igreja era grande e muita gente já antiga, um ministério grande formado, e eu chegando naquele período, então eu fiz um plebiscito para saber a opinião dos irmãos da igreja, se estariam prontos a aceitar-me. Houve uma maioria e eu assumi a igreja em 1980, já faz 25 anos que eu pastoreio a própria igreja onde eu me batizei em nome de Jesus, onde eu me casei, onde meus 2 filhos que hoje tenho foram apresentados, onde eu constituí minha vida ministerial e família. E desde então, eu sou o pastor Juan que luto para crescer cada dia e preciso crescer mais. Então, pelos meus cálculos, 80, então o senhor praticamente está há 45 anos pastoreando a igreja de São João do Meriti. É isso, né? Exato. Eu cheguei a falar alguma data? Não. O número não. É, o senhor citou 25, 25 né? anos, é. Não, 25 foi quando a idade que eu É a tinha. A idade, idade que o senhor tinha, isso, entendi. Eu confundia. 45 anos é, de ministério. de ministério. Fez agora dia 2 de fevereiro. Eu tô me sentindo pequeno agora, né? Porque o que o senhor tem de pastor da igreja, eu tenho de idade, eu tenho É, 46. mas eu acho que eu não sou mais alto que você, não. O Se a gente senhor, medir, se batizou em 1995, isso? 5, Eu estava nascendo em 1995. Olha Eu me aí, senti pequeno aqui também. Estava nascendo nesse ano. 95. Olha só. Muito bem. Não, 95 o senhor foi batizado? Foi Não, batizado. Não, 95 eu fui batizado. foi batizado. 1995, é. Isso aí. 93 eu decidi 93, deixa eu confundir, não confundir Não, é aqui. 73, né? 75, né, tira o pastor? 9 da frente, É. Foi em 75. 75 que o senhor recebeu o batismo. Isso, Em nome de exatamente Jesus. isso. É, não era então nem eu nem projeto. estava projetado para nascer ainda nessa época. Tava igual o Levi, projetado só na mente de Deus. Não, estamos confundindo No as lombo de datas Abraão. aqui. O senhor tem mais de 75, então o senhor tem aí 50 anos, né? 50 anos de 50 de unicidade. de unicidade, isso Olha aí. só. Poxa, É. meio século. Muito bom. Então, quer dizer, somar aqui, Caio e Israel, as nossas datas aqui de ministério, vamos alcançar o pastor Juan. É, É isso aí. Isso aí. Mas isso não exatamente. pesa muito, não. O que pesa é o chamado de Deus, né? Deus pode chamar e usá-lo com muita idade, e outro novinho fazer a obra muito maior. Está na mão de Deus a nossa vida. Tudo. Sim. Amém. Então, graças a Deus por essa oportunidade. Eu não conhecia, Israel, toda essa história do pastor? Eu sabia da história que o senhor tinha levado uma bolada, mas não sabia que o senhor tinha caído Eu também quando não. pulou do ônibus, foi o outro É. olho. Aham. É isso? E a questão da bolada não foi nenhuma bolada. Foi num cruzamento de bola, eu tentei dar um lençol. Quem conhece futebol sabe o que é isso. Eu tentei dar um lençol num amigo e bati com a cabeça minha com a dele. E conforme eu bati no ar com a cabeça minha e dele, que eu bati no chão, a minha vista já turbou na hora. É. Deus.
Aí, dali escureceu. E aí é gostoso é bacana a gente falar um pouquinho disso, da história do senhor, daqui a pouco nós vamos entrar no nosso tema, Aham. porque assim, pastor Juan, tem muitos ouvintes, né, que conhecem a história do senhor, já ouviu suas mensagens, e o pessoal às vezes pergunta, né, alguns acham que foi de nascença, o início do seu ministério, né, então que o senhor contou agora, o batismo, o tentar explicar que estavam todos errados aí, quanto mais o senhor tentou explicar, mais o senhor foi convicto, né, e uma hora Deus se revelou. Então realmente a mensagem do nome, como o senhor testemunhou, foi uma grande revelação. E uma coisa, não sei se o irmão Caio e o irmão Israel sabem, mas uma coisa que assim que destacou no ministério do pastor Juan, queremos dar uma palhinha aqui, foi num debate, né, pastor? O senhor participou num debate numa rádio no Rio de Janeiro, com o pastor Silas Malafaia, né? E naquele debate ele estava debatendo unicidade e trindade. Vocês já ouviram esse debate, Caio? Já Já ouviu, irmão ouvi. Israel? Eu não escutei ele inteiro, Temos, mas eu tem no escutei ele YouTube. alguns anos atrás. Tem no YouTube. Não, E é semana passada eu escutei 2 vezes inteiro. 2 vezes, 2 né. vezes. E ali, com a graça de Deus, o pastor Juan com muita sabedoria, pôde ali, explicar, debater e claramente venceu o debate ali, né, pela palavra de Deus, tanto é que as reações dos participantes, dos ouvintes foi clara. Pastor, conta só um pouquinho desse debate, como que foi essa experiência, hein? Irmão, essa experiência foi marcada porque eu recebi um convite da rádio para defender a unicidade. E junto com o pastor, colombiano Gilberto, e do outro lado o pastor Silas Malafaia e o Pedrão, que era uma pessoa de grande renome, ainda é, no evangelho, no evangelho moderno, na maneira moderna de adorar, né. Eh, Bola de Neve, a igreja dele. Bem, nesse debate, a questão de nós estarmos ali para debater um assunto que eu tinha conhecimento, eu entreguei na mão de Deus e deixei simplesmente, falei: "Senhor, o meu propósito não é envergonhar ninguém, nem também passar vergonha. Eu quero falar do que tu tens me feito conhecer". E entreguei na mão de Deus, e meu propósito fundamental foi levar o conhecimento da nossa fé àqueles que acham que nós somos seita e que nós, pregamos mentiras, heresias. Então o meu propósito ali era esse, levar aos ouvintes o conhecimento da verdade e saber quem nós somos. Apesar que dentro do debate fomos chamados da minoria dos minoria, né? É, eu lembro, exatamente. Mas que seja o que eles pensam de nós, mas há quem pensa de nós que nós unicistas somos seitas. Não, não tem sentido algum uma seita que segue os princípios da Bíblia, que não tem nenhuma introdução de alguém particular. É Bíblia, somente Bíblia. Então, quando nós começamos o debate, as questões foram colocadas, cada um teve a sua oportunidade, vocês podem vir ali, e chegou o momento em que nós fomos falar da unicidade. Como eu tinha um propósito, não era brigar com ninguém, não era debater, não era criticar. Meu propósito era explicar o conhecimento que nós tínhamos da verdade do nome de Jesus. O que eu fiz? Eu fiz, mas foi interpretado de uma outra maneira pelo Silas Malafaia, que é um homem muito inteligente, que é uma pessoa que a gente não tira a honra de jeito nenhum, de grande repercussão nacional, de uma influência muito forte no mundo evangélico, e nós reconhecemos isso, mas infelizmente ele tinha o propósito de massacrar ao evangelho da unicidade. Então nós mostramos para ele e para todos os ouvintes alguns princípios que ninguém pode provar o contrário dessa verdade do nome de Jesus. E para a glória de Deus, o resultado foi muito alto, o Ibope, e, e as pessoas. Eu recebi muitos telefonemas naquela época, do sul, do norte, de todo lugar. Eu recebi muitos telefonemas de pessoas
batendo palma para o conhecimento da verdade, agradecido pelo conhecimento que tiveram. Uma questão de tão poucos minutos, a influência que tem a comunicação. E nós mostramos a eles o que nós cremos. Foi só isso, foi nada demais. E queremos ver que hoje a gente possa deixar também um pouco do conhecimento, do legado que Deus tem dado a nós pela sua palavra. Eu agradeço por aquele debate que fez conhecido o nome de Jesus, a verdade de Deus. E a palavra de Deus merece toda a honra e toda a glória, porque ela em si não volta vazia. Quando você prega a palavra e mostra o conhecimento daquela verdade, ela não volta vazia. Porque com esse aí eu recebi vários convites para ir. Eu fui numa igreja grande em Minas Gerais, uma igreja batista muito grande, que me convidou, me ligou, me convidou, porque eles iriam fazer uma campanha lá e numa semana, num sábado, eles queriam que o Silas Malafaia pregasse, e no outro sábado seguinte seria eu. Me convidaram para ir lá nessa igreja pregar. E eu fui, e para a glória de Deus, dentro daquela igreja imensa, muita gente, nós falamos a mesma coisa que cremos e que tínhamos falado no debate. Glória a Deus. Então, a semente de Deus fica lançada. Quem faz crescer e dar fruto é o Senhor. Cabe a nós semearmos. Amém. Glória a Deus. E vamos pedir aqui, produção, na descrição do vídeo aí do nosso episódio, aí vamos pedir para a produção aqui colocar o link daí desse debate. Pastor, qual ano foi o debate? Meu irmão, eu não sei, parece que foi 2006. Eu não 2006. sei te dizer não, mais ou menos isso. Mas a produção vai achar e Eu vai colocar agradeço. na descrição aí. Então, você vai assistindo esse episódio do podcast aqui e depois você pode ver esse debate que nós aqui comentamos. Mas, pastor Juan, nós hoje queremos aqui nesse programa, aqui nesse episódio, falar um pouquinho sobre Filho de Deus. O Filho de Deus. Né? Por que nós escolhemos esse título, né, desse tema para nós abordarmos? Porque ele é talvez um dos pontos principais, no meu entendimento, irmão Caio, e as pessoas acabam entendendo que pelo fato dele ser chamado Filho de Deus, ele passa a ser um outro Deus. De repente, alguns acreditam como co-igual, co-eterno, co-poderoso, mas menor como filho e diferente. Então, pastor Juan, para nós começarmos aqui, o senhor podia explicar aqui para nós o entendimento que o senhor tem, que o senhor ensina, né? Inclusive, o senhor pregou sobre isso no Congresso da Unicidade, lá no Rio de Janeiro, né? Sobre o termo, né? A expressão Filho de Deus, o que ela significa? Muito bem. A expressão filho de Deus na Bíblia não é só aplicada a Jesus. Ela é aplicada em 3 categorias. Primeiro, no livro de Jó, a Bíblia mostra que os anjos ali são chamados de filhos de Deus. Então é aplicada também aos anjos. A Bíblia também chama, e olhando aos anjos, são chamados filhos de Deus aqueles que foram por Deus criados. A Bíblia também chama de filho de Deus os nascidos de novo, os crentes nascidos de novo. Então, por adoção, nós fomos feitos filhos de Deus. Pois a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Mas aquele que o aceitou foi-lhe feito o direito de ser chamado filho de Deus. Começa mostrando para nós um princípio que as maternidades não é lugar onde nasce os filhos de Deus. Lá nascem as criaturas de Deus. Mas o filho, para ser filho de Deus, no conceito bíblico, você tem que aceitar a Cristo com o seu plano salvador. E em terceiro lugar, a Bíblia aplica a palavra filho de Deus também a Jesus. Muito bem. Como um ser
gerado. Este é meu filho que foi por mim gerado. Então, ele é um filho gerado. Vamos ver o que é isso. O filho de Deus, ele não é eterno, vivendo antes do mundo existir. Aí está o choque doutrinário de muita gente que crê que o Filho de Deus está na composição de Deus, que Deus é composto de 3 pessoas distintas, coeternas e pré-existentes entre si. Chama-se Trindade. Mas esse é um conceito que não tem na Bíblia e nós não podemos nos apoiar naquilo que não está na Bíblia. O Filho de Deus não é eterno, não é alguém que viveu antes do mundo existir. Ele foi projeto de Deus, um plano de Deus, antes do mundo existir. No Logos de João capítulo 1, versículo 1, ele é apresentado ali como um projeto, um plano. E esse Logos era Deus. No princípio, Logos era o verbo. Não, no princípio era o verbo, Logos. E o verbo, esse Logos, era Deus. Um plano, um projeto. Bem, era o próprio Deus. Deus fez um plano para poder salvar a humanidade. Aí você diz: "Ah, mas então não tinha humanidade para salvar, ele fez um plano a si mesmo?" Fez. Porque Deus é onisciente. Deus já via a existência de uma humanidade carente que precisaria de salvação. E ele, pela sua pré-existência, antes desse mundo existir, ele projetou a salvação para aqueles que ainda não haviam pecado. Ele providenciou um remédio antes da doença. Ele providenciou no plano dele. Quer ver como ele fez no plano? No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Se algum dos irmãos quiserem ler, pode ler. Mas lá diz que Jesus derramou o seu sangue antes do mundo existir. O cordeiro que foi morto antes do mundo existir. O Moisés pode ler, pastor. Pode ler para nós, Israel. Isso, ajuda bem. Atos capítulo Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo perdão. 13, verso 8, isso? Isso, 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos os que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. mundo. Algumas versões dizem que foi morto antes da criação do Isso. mundo. Antes Então, da criação do universo também. antes de tudo. Então, se a gente quer admitir e pregar Cristo preexistindo antes do mundo, temos que admitir que ele estava morto lá no céu. O que é uma loucura. Nós não cremos nisso. 1 Pedro também, capítulo 1, desculpa, eu estou confundindo as passagens. 1 Pedro, é capítulo 1, versículo 18 mesmo. Eu tenho até anotado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Leia para nós, olha só. Portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido, de fato, antes da criação do mundo, Então, porém revelado nesses últimos tempos em nosso favor. o sangue de Cristo já foi conhecido antes da fundação do mundo, mas revelado no tempo certo, no plano de Deus, E a pergunta fica: conhecido por quem? Quem conhecido conheceu? pelas criaturas Exatamente. que antecederam a humanidade, os anjos. Uhum. Deus nunca esteve só quando ele criou o homem. Já havia uma criação antecipada.
dos anjos seres celestiais. Uhum. Então ficou conhecido que haveria um plano. E esse plano a nós foi revelado pela primeira vez em Gênesis 3,15, quando diz que o filho do homem seria ferido pela serpente. Então, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Todos pregam e creem nisso, que ali é o proto-evangelho, é a primeira vez em que é falado do Cristo ferido. E foi prometido lá na Gênesis, aí já no início. Então, assim, a gente fica claro, né, dessa expressão filho de Deus, como nós também somos, né, Uhum. quando entregamos a vida dele e nascemos de novo, né? Os anjos também, como o pastor citou, em alguns momentos da Bíblia são chamados filhos de Deus, mas a expressão com F maiúsculo, né, filho de Deus, está se referindo a esse plano que se tornou carne, porque foi Sim, gerado. sim, ele foi um filho gerado. Os demais foram filho criado, anjo, filho adotado, nós, os seres humanos, e gerado só teve um. Este é meu filho e desculpa, eu não estou conseguindo. Pastor, dá para o senhor repetir essa parte? Eu gostei dessa parte. Hã. Os anjos são filhos Criados, criados, nós somos filhos adotados, isso. E e Jesus, o Jesus, Filho de Deus, é o único gerado. Olha só. gerado, foi gerado. Gerado. O único que foi gerado. Agora vamos observar sobre essa geração do Filho de Deus. Havia uma profecia de que uma virgem daria à luz a um filho, para ser o Messias de Israel, o Redentor de Israel. Todas as jovens tinham no coração a esperança de ser ela. Toda jovem judia alimentava essa esperança de ser ela, a mãe do Messias. Mas isso aconteceu mesmo. Uma jovem Maria foi visitada pelo anjo e o anjo revelou para ela o que faria. Que ela daria à luz a um filho e esse filho seria Jesus. Vamos ler Mateus 1:18 em diante. Alguém leia para nós. Vamos lá. Alguém lê que eu vou lá, pastor, para adiantar, ou ajudar aí, eu vou lá para Isaías 9:6. Talvez o senhor queira que a gente leia também, né? Vamos. Mateus 1,18 aqui, então, já abri aqui. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que o coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Frisa bem esse fato. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vai mais. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Muito bem. Olha só. A palavra mostra para nós que aquele ser que foi gerado dentro de Maria era gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, aquele ser que ia nascer tinha duas naturezas. Uma humana, proveniente de Maria. Outra divina, proveniente daquele pai que o gerou. Jesus teve uma mãe humana e um pai divino. José não teve interferência alguma na situação do nascimento de Jesus, porque a natureza divina foi dada pelo Espírito e a humana foi dada por Maria. Então, a essa natureza humana, a esse corpo, quando a Bíblia diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me formaste. E em Colossenses 2:9 também a Bíblia diz que Jesus é a habitação corpórea
do Deus invisível, do Deus glorioso. Você ia falar Isaías 9,6? Pode falar, irmão. Isso, porque aqui, Isaías 9,6, colaborando com o que o senhor falou, diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será. É futuro. Futuro. Então não é, será. Então é algo que iria acontecer, né? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, colaborando com o que o pastor Juan falou, Uhum. e essa parte do projeto, né, o plano de Deus de se tornar carne, ele já não existia, ele existia no plano, mas a efetivação aconteceu ali no ventre de Maria. No ventre. Se aconteceu ali, eu pergunto, quando é que o Filho de Deus foi gerado? Não foi naquele dia? Sim, Gerado no ventre de Maria? Então ele não é eterno. Ele começou a existir a partir dali, exatamente. não é? Como um embrião, como toda criança passa por uma gestação, né, pastor? Exatamente, exatamente. Então, ele começou ali. Nós vamos mais à frente falar quando é que o Filho de Deus vai terminar. Uhum. Mas agora vamos ver. Colossenses 2:9 diz: "Porque nele habita corporalmente, na forma de um corpo, toda a plenitude da divindade". Esse versículo em si tem uma revelação gloriosa, porque diz que naquele corpo estava tudo que Deus é. Você imagina isso? Você imagina o que Deus é? O criador desse universo de bilhões de astros, o criador do ser humano, o criador do ser humano que dizem que é comparado ao universo, o ser humano é um universo em miniatura. O criador de todos os seres vivos, desde um micróbio ao maior animal que existe na Terra, todo aquele ser grandioso que você encontra no meio da terra, da criação, todo animal. A gente tem hora que eu fico assistindo documentários sobre a vida animal, e eu, dentro de mim, dou glória a Deus demais pela maneira com que Deus criou os animais. E esse grande Criador estava tabernaculado dentro de um homem tão pequenininho, um grãozinho de areia, em relação à criação. Esse grande Criador. Aí você pode perguntar: "Mas por quê? Que negócio é esse? Por que isso?". Vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira, e quando fala mundo, fala da humanidade, de tal maneira que deu o seu filho para que a humanidade pudesse ser salva. Ele gerou no ventre de Maria um ser humano que tornou o seu corpo por 33 anos na face da terra. Habitou naquele corpo. E é por isso que a Bíblia tem vários lugares falando sobre isso. Colossenses 1:15 diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a imagem visível. Deus não pode ser visto pelo homem, mas agora passou a poder. Olhando para Jesus, qualquer um que olhasse para ele fisicamente estava vendo o grande Deus criador do céu e da terra. Olhar para ele estava vendo. Por isso, no livro de João, capítulo 14, Jesus cria um pensamento no coração dos apóstolos, quando ele diz de 14:7, ele diz: "Olha, vocês têm o privilégio". Vamos ler na própria Bíblia, eu posso usar minhas palavras, mas é melhor a Bíblia. João 14:7. A Bíblia diz assim, olha, escute bem, você pode abrir em tua casa também, onde você estiver. João, Evangelho de João 14:7. Se vós posso ler? Pode ler. Pode, qualquer um de vocês. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes.
vocês conhecem a Deus e vê. Vê quem? Deus. Vocês estão vendo Deus. Que coisa interessante, né? Criou na mente dos apóstolos um questionamento. Ninguém nunca viu Deus. Como é que eu estou vendo Deus? Como é que eu estou vendo agora? Como é que eu conheço agora Deus e estou vendo Ele? Criou um questionamento na mente dos apóstolos. E um dos apóstolos, Filipe, não ficou calado. Perguntou a Jesus. Continua lendo. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Ele disse, Filipe, falando para Jesus, mostra-nos o Pai. Se está dizendo que a gente está vendo o Pai, cadê o Pai? Só tem a gente e você. Como é que... onde está o Pai? E Jesus responde. Então Jesus ministrou-lhe: Há tanto tempo estou convosco, e tu não tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Maior a revelação do que esta, de que Jesus é o próprio Deus manifestado em carne, não precisa ter. Jesus fala claramente para ele, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso, em Colossenses 1:15, diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Deus tornou-se visível por meio da sua manifestação humana. Ele gerou no ventre de Maria um filho, porque foi gerado, teve um pai, Uhum. Esse é um ponto importante. não é? Sim. Porque foi gerado, teve um pai. Então, ele gerou no ventre de Maria esse filho, habitou nesse filho, porque a Bíblia diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me formaste. Foi formado um corpo para Deus, no meio da humanidade. E Deus habitou nele. Deus usou esse corpo, e como esse corpo era o seu filho que por ele gerou, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, ele deu sua carne, sua natureza humana, ele deu aquilo que ele gerou no ventre de Maria para que a humanidade fosse salva. É. Ok? E aproveitando que o senhor citou ali João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, O único gerado. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Então aí reforça bem, né? Unigênito. Moisés, você sabe o que é a palavra unigênito? A união Unigênito traz a ideia de aquele que é o único que foi gerado. gerada. Gerado por Deus. Então, se o Filho de Deus, no caso, Cristo, o homem ali, certo? Filho de Deus, ele foi o único gerado e nós cremos, pastor Juan me corrija, e nós cremos, e também os que defendem a Trindade crê que o Filho de Deus também era Deus, certo? Também era Deus, temos um problema aqui, no meu ver. Por quê? Por definição, Deus é eterno, certo? Por definição, Deus é eterno. E se ele é eterno, ele não pode ser gerado por outro Deus. A não ser que ele fosse esse próprio Deus E aí e se está, tornou carne. e aí está a chave. Exatamente. É isso, pastor Juan? Essa natureza humana tornou-se divina porque foi gerada pelo Deus da glória. E alguém gerado não pode ser eterno. Exato. Teve um Alguém princípio. gerado. Tem um princípio, tem um fim. Tem um princípio. Perfeito. Uhum. É isso mesmo. Então Deus se revelou e é revelado na pessoa de Cristo. Por Uhum. isso Jesus, por muitas vezes, ele falava como homem, outras vezes ele falava como Deus. Havia coisas que ele fazia como homem, coisas que ele fazia como Deus. Porque ele possuía dupla natureza. Ele, ao ganhar a natureza humana,
o homem Jesus, o Filho de Deus, tornou-se como Adão antes de pecar. Adão antes de pecar. Adão, antes de pecar, tinha a oportunidade e o direito, se ele quisesse, de pecar ou não, de errar ou não. A gente eu já ouvi pessoas perguntando: "Mas se Jesus como homem era Deus, então Deus podia pecar?" Não, claro que Deus podia se quisesse na pessoa de Cristo. Cristo poderia pecar se quisesse, mas é uma opção, Hum. é um direito que cada um tinha, que Adão tinha, de dizer não ao pecado. Era um direito. A Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão não. Timóteo fala, né? É, Pecou consciente. 1 Timóteo, ele pecou consciente. Ele tinha o direito de dizer não, não aceitar. Então Jesus também viveu no mundo, mas não teve pecado, Uhum. porque ele optou por não pecar. A palavra de Deus diz que ele negou-se a si mesmo. Ele a si mesmo se esvaziou e foi obediente. Então, ou seja, foi uma escolha dele. Ele escolheu ser Uhum. obediente, ele escolheu fazer. Assim Ele como, escolheu não pecar. antes da cruz ali, ele faz Cristo, né, o homem faz a oração: "Olha, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade". Era o Cristo homem falando, Exatamente. pela natureza humana, E não é? olha que a escritura diz que ele foi tentado em tudo, Tudo. em Uhum. tudo. Hebreus fala. É, Hebreus fala. ele foi tentado em tudo e não caiu em nenhum ponto. Uhum. Então, porque exatamente ele era a natureza humana. Alguém pode dizer: "Mas ele nunca pecaria, porque ele era Deus". Mas se ele quisesse, ele pecava, porque era opção da natureza humana dele, Exatamente. Tanto mas ele não que, fez isso. quando o pecado da humanidade recai sobre ele na cruz, no mesmo instante o Espírito de Deus se retira dele, e ele morre logo após este momento ali, né, então, que é quando ele declara: "Olha, Deus meu, por que me desamparastes?", né. Essa morte de Cristo é uma coisa muito profunda, muito linda para você avaliar. Você sabe que Jesus poderia estar na cruz até hoje? Ou se ele poderia descer daquela cruz e acabou a história, se ele quisesse? Porque em João capítulo 10 ele diz que a vida dele ninguém tira, Glória a Deus. ele dá, ele dá a vida. Ninguém tira dele, os cravos não tiravam nem chicote, nem cravo, nem coroa de espinho, nem cruz, nem nada tiraria a vida dele, nada. Ele dá. Ele foi até o último momento, e lá naquele último momento ele deu: "Pai, em tua mão eu entrego", ninguém tirou. "Eu entrego Aleluia. meu espírito". Essa morte é coisa muito linda. Porque ele deu voluntariamente a sua vida, Glória a Deus. ninguém tirava. Bom, dizer que Deus, o Filho de Deus, estava na glória, não tem sentido bíblico. Ele foi gerado e a partir do momento que foi gerado passou a existir. Agora, até quando vai existir? Existe hoje o Filho de Deus lá na glória? Existe sim, existe sim. A Bíblia diz em deixa eu tentar lembrar aqui. Eu creio que é 1 Timóteo 2:5, falando: "Há um só Deus", que até os demônios crê que há um só Deus, Isso, porque há um só Deus e um só mediador entre entre Deus. Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha como a Bíblia é completa. Há um mediador entre Deus e o homem. Se parasse aí o versículo, você poderia imaginar Deus, o homem e Cristo. Deus, o homem e Cristo.
Há um só Deus entre há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Se o versículo acabasse aqui, você ia ver que havia só há um mediador, Cristo. Pronto. Deus, o homem e Cristo. Mas uma palavra muda todo o sentido da história. O mediador entre Deus e o homem é Cristo Jesus, o homem. Uhum. É a natureza humana de Jesus Uhum. que faz a mediação entre nós e Deus. Como essa mediação é feita? A mediação é feita por quê? Porque um dia Deus teve corpo como nós e hoje ele sabe o que é que nós passamos, porque ele sentiu na sua própria carne. Sim. É bem diferente de você ouvir uma história do sofrimento de alguém e você ter vivido aquele sofrimento. Ou você, quando você só ouve, você pode se compadecer e sentir uma dor por aquilo. Mas quando você ouve e já passou por aquilo, é outra história. E é assim, quando você sente dor hoje e ora, Deus sabe o que é dor. Deus sabe o que é dor. Você não pode nunca orar e dizer: "Senhor, tu nunca sentiu o que eu sinto". Você está errado, porque ele já sentiu. Ele sentiu tudo o que você sente. E é por isso que a Bíblia diz que o mediador entre Deus e o homem é Cristo Jesus na sua natureza humana, o Hã. homem Jesus. É muito lindo isso, eu gosto demais desse ponto, porque me mostra o valor do filho, até do filho de Jesus, do filho de Deus, Jesus. E esse eu não completei meu assunto. E esse filho teve origem em Belém, em nascimento, terá fim. Aí vem o questionamento. O filho, a natureza humana. Hoje, quando eu oro e vivo e chego diante de Deus, encontro Deus na face de Cristo. É assim mesmo que a Bíblia diz? Que Deus é visto na face de Cristo. Bem, hoje é assim, mas virá um dia em que não será. Cristo Jesus, o homem, o Filho, foi o remédio de Deus para o pecado da humanidade. Uhum. E eu pergunto, quando o pecado não existe mais, haverá necessidade desse remédio? Não. De jeito nenhum, não é? Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, leia para nós. Vou 1 ler, Coríntios 15, 28. vou ler o versículo. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Olha, quando acabar a existência do pecado, do pecador, do sofredor, do necessitado, o remédio que Deus gerou antes do mundo existir para solucionar o problema do pecado, ficará sem efeito. Que foi a natureza humana, para derramar o sangue, para ter sangue, para sem remissão de pecado não se podia remir, sem derramamento de sangue não se poderia, remir o pecado. Então, o que acontecerá é que este remédio não mais será necessário. E esse remédio é o Filho, é o que está dizendo aí, ó. Então o Filho se renderá àquele que o enviou, que é o Pai, a natureza humana acabará e Deus voltará a ser o que era antes de Jesus nascer. E Deus é o quê? Deus é espírito. Hoje ele é o quê? Um espírito manifestado num corpo glorificado. Hoje ele é assim, mas é uma questão temporária. Ele voltará a ser Deus
Deus, 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 acabou. Passará todo esse sistema de humanos, de vida na terra, quando passar tudo isso, quando tudo isso que está entesourado para o fogo passar, então virá um novo céu e uma nova terra, que não tem pecado, e não tendo pecado, não tem necessidade do remédio para o pecado. O Filho renderá ao Pai, e Deus será Deus para sempre. Pastor Juan, Fala. então no caso, esse texto de 1 Coríntios 15, ele tá falando sobre o fim da graça. Da graça, isso aí, é a dispensação última. É o Do f é o tá mencionando então no caso o fim da filiação e o fim da graça então. Todo esse sistema de mundo que nós temos hoje está determinado a acabar. Quando acabar, acabou a necessidade de remissão de pecado. E o remédio acabou. Tá bom, exatamente. Então ficou bem claro aqui para nós, né, irmão Israel, irmão Caio, e você que vai estar assistindo aí, que filho de Deus, ele foi gerado, ele teve um início e tem um fim. E que não existe, biblicamente, a expressão filho eterno. Porque a palavra eterno, ela implica em sem início e sem fim. Se ele foi gerado, então ele tem um início, logo não é eterno. Então não existe a expressão filho eterno. Ela estava no plano e ela foi concebida ali no ventre de Maria. Mas, pastor Juan, por que então o senhor acha, onde está a confusão e como nós podemos aqui aprender e ensinar quando eu ler a expressão filho de Deus, ou Jesus titulando como filho, ou alguém fazendo referência a ele como filho, eu não entender que é um segundo Deus, que é um outro Deus, mas é que é do próprio Deus. Qual que é aí, quando o senhor faz a leitura, o senhor ensina a respeito disso, principalmente para aquele que não conhece, está começando a ler a palavra ou tem confusão disso? Bem, há momentos que a palavra filho de Deus se refere à natureza, simplesmente à natureza humana. Uhum. E há momentos na Bíblia que a palavra filho de Deus se refere a Deus manifestado na forma humana. Então, Deus em carne. Olhando para ele, diz: é o Filho de Deus. Num todo, é o Filho de Deus. Então, há momentos que ele se é feito, ele fala como sendo um homem. Há momentos que ele fala como sendo Deus. Então, nós temos que, primeiramente, captar a imagem de que Jesus é a manifestação de Deus. E sendo ele a manifestação de Deus, ele tem o direito de falar como Deus. Então, esse homem Jesus, que não existiu antes do mundo existir, esse homem Jesus, ele foi a revelação de Deus. Captando essa ideia, esse princípio, essa verdade no coração, você não tem problema na Bíblia, você não tem problema com os questionamentos do filho, porque e você vai ver que o Filho de Deus é o próprio Deus na forma humana. Então a questão é essa. Há momentos que ele fala como homem, há momentos que ele fala como Deus. Não é o Deus Filho. Se você divide Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, até que hoje melhorou. Mas antigamente, lá nos anos 70 e 80, era muito pregado Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu acabava de orar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dividindo Deus em três deuses, porque na verdade nunca foi e nem é a verdade de Deus. A verdade da Bíblia. Deus é um só, manifestado de três maneiras. E Deus é um só, manifestado de três maneiras. Então, quando ele fala,
Tem hora que ele fala como o homem e tem hora que ele fala como sendo Deus. Mas ele como sendo Deus, não separado da divindade, mas como sendo Deus manifestado em carne. Ele tem o direito de falar como Deus. Exato. Eu peguei um texto muito conhecido, né, por nós, aquela questão da no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né. Hum, Então, o texto de João capítulo 1 verso 14 diz que aquele que é a palavra, a versão que eu peguei foi a nova versão internacional de 2023. Então ele traz da seguinte forma, eu gostei muito dessa versão, olha: "Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade." Então aquele que é a palavra. Quem que é a palavra? Deus. Deus. A Bíblia diz, João falou no versículo que a palavra era Deus. Então aquele que é a palavra tornou-se carne. Então nós vimos a glória dele como? Através do unigênito. Então, é importantíssimo frisar isso, né, pastor? O unigênito, o único gerado por Deus. Então o termo filho é a forma que Deus usou para salvar a humanidade, mas que nós conseguimos contemplar ele, né? Que nós conseguimos ver a ele, porque ele é a imagem dele, a expressão exata do seu ser. muito bem. E a gente falar que Jesus, que Deus melhor, se fez carne em Cristo Jesus, eu não vejo isso como uma expressão correta. Deus não se fez carne, ele manifestou-se em carne. Se ele tivesse se feito carne, quando a carne morreu, Deus morreu na cruz? Não. Claro que Certeza não. não. Então ele não se fez carne, ele se manifestou na carne. Quando a Bíblia diz: "O Verbo se fez carne", significa o plano que era espiritual, o projeto, o logos, a palavra, se materializou, Muito bom. não é isso? Tornou-se material. O Verbo se manifestou em fez carne. O projeto saiu do papel. Exatamente, a palavra É certa. isso aí, Aham. isso aí. Muito bom. Então, pastor Juan, então a maneira, né, os irmãos aqui podem colaborar, a maneira de eu estar lendo e quando se faz referência a Jesus como filho de Deus, ou alguém faz referência ou ele cita como filho, eu tenho que entender, eu tenho que perguntar para o texto. Ele está falando aqui como homem ou está falando como Deus? Próprio Isso. Deus. A questão é essa. Já que você tem conhecimento de que Deus se manifestou em carne, então você pergunta, em cada questionamento da Bíblia, pergunta: aqui está se referindo a Deus como homem, a Jesus como homem ou como Uhum. Deus? Ó, essa vinda de Jesus ao mundo, de Deus ao mundo, melhor, para manifestar-se em carne, é uma coisa muito linda na Bíblia. Filipenses 2, pega para nós. Filipenses 2. Eu creio, desculpa eu não ter a certeza, Filipenses 2:6, leia para nós. Que sendo É, em pode, forma de Deus. ó, está falando de Cristo, né, e diz: "Sendo ele em forma de Deus", ele preexistia como Deus. Aí você diz: "Ah, então, aí está dizendo que Jesus estava no céu". Não, quem estava no céu é Deus. Uhum. Deus existia como Deus. E mais? Sendo ele em forma de Deus, o único Deus da glória celestial, criador e tudo mais, vai. Não considerou, né, ou não, uma tradução diz não usurpou ser igual a Deus, que era algo a qual deveria se apegar. Ele veio a esse mundo e não se projetou como ele era. Porque se ele se projetasse como ele era, Deus, não um Deus, mas ele era Deus. Se Deus viesse ao mundo como ele é, como ele era,
Ele tentou uma vez, interessante, tentou lá no monte com Moisés, a terra não suportou. Tremia, fumegava, e foi um tumulto tremendo quando Deus manifestou-se como Deus mesmo na terra. O povo não podia nem tocar no monte. Nada, tamanho era o poder. Mas olha, ele se resumiu a um homem, a uma natureza humana. Ele se concentrou a essa natureza humana. Olha só a linguagem bíblica, é muito bonita. Eu gosto até mais da tradicional, mas pode ler aí. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação se manifestar junto à humanidade como Deus. Se ele viesse como Deus, eu nem sei como seria. Nós estaríamos, como nós comunicaríamos com ele? Mas olha só o que que ele aconteceu, o que que ele fez. Pode ler mais. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ó, ele veio, ele era o Deus da glória. Se esvaziou, teve que diminuir, diminuir. É tão interessante, né, a gente quando precisa de alguma coisa, nós temos que crescer. E Deus precisou diminuir para ser igual a gente. Lembra no dia em que Jesus foi preso? No dia em que Jesus foi preso, Jesus, ao ser, aqueles homens vieram para prendê-lo, não podia tocar nele. Tentaram a primeira vez, pum! Sem encostar nele, caiu tudo de costa. E tentaram, mas não conseguiram. Então, Jesus teve que reter, reter, diminuir o poder dele para que os homens pudessem tocar nele. Então, Filipenses está dizendo isso, que ele, sendo Deus, na sua natureza divina, sendo Deus, lá na glória, se quietinho lá, para que Deus, por que Deus teve que descer esse mundo? Por amor, somente nada mais. Merecer? Ninguém merecia. Mas ele, sendo Deus lá na glória, não teve por usurpação de se manifestar no meio da humanidade como Deus. Ele se enclausulou nessa micro criatura que é o ser humano em relação a tudo que ele criou. Deus se diminuiu, se condensou a um corpo humano igual ao nosso. Então leia mais, é muito mais bonito ainda. A curva que faz aí. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele só vai descendo. É como se eu visse ele, Deus lá na glória, na forma de Deus, desceu, tomou a forma de homem, desceu mais a forma de servo, de escravo, e desceu mais, se humilhou até a cruz, que era a Uau! maldição entre os homens. Ser crucificado era ser maldito. Deus só desceu degrau por degrau, por degrau, por degrau, até chegar onde ele queria. Morte e morte de cruz, a mais humilhante das mortes. E a sequência diz: e aí ele foi exaltado. Soberanamente, e foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome, Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. e debaixo da terra. Isso. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Consegue mais pra mim? Então, lá em 1 Timóteo 3,16, lá diz, lê para nós, eu gosto de ler, porque eu posso citar alguma palavra faltando ou até falar algo errado. Mas 1 Timóteo mas vai ler para o 3,16. senhor. Uhum.
Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Olha, aquele que se manifestou em carne, foi Jesus, fez uma curva maravilhosa. Olha só, leia de novo, Israel. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em Foi espírito, justificado em espírito, depois, visto dos anjos. visto dos anjos. Esse é um outro questionamento. Os Pre- anjos Uhum. viram a Deus na face de Cristo, como nós. E depois, Pregado aos gentios. foi pregado entre os gentios, crido nesse mundo, Uhum. e depois, Recebido acima na glória. fez uma curva. Shum. Ele veio de lá e para lá voltou. Olha Deus. Aleluia. Então, Pastor, e a tradução King James, hã, que ela tem um cuidado de fidelidade textual, essa tradução, você tem aí, King James? Vamos ver se o Israel tem. Eu tenho aqui. Então, leia esse texto que o pastor está citando na versão King James. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, King James diz Deus manifestado em carne. A versão que nós lemos aqui, a mais comum, diz aquele, é, um pouco genérico. Agora, King James é certeira, né, pastor Juan? exato. Esse Deus se manifestou em carne. O Filho de Deus, essa natureza humana glorificada, hoje está nos aguardando para voltar um dia a esse mundo para levar a igreja. Aleluia. Ele falou, né, que ele viria novamente. E lá na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou voltar e vou levar vocês para estarem comigo. Está chegando o momento disso. E ele disse: Não vos deixareis órfãos. É, Não, teremos um pai, né? teremos um pai. E viveremos com ele. E olha que coisa maravilhosa. A igreja do arrebatamento, estou até entrando num outro assunto, mas a igreja, quando for arrebatada e Cristo, isso tudo ainda é com Cristo, com o corpo glorificado. Todo esse acontecimento, arrebatamento e tudo mais, Deus vai estar manifestado em um corpo glorificado. Aquele corpo que ele ganhou lá na sepultura, corpo glorificado. Então, quando ele voltar para buscar a igreja, ele vai levar a igreja vai ficar lá no lugar especial, ela vai passar pelo casamento, são duas fases maravilhosas que nós vamos ter. É a boda do cordeiro e depois o tribunal de Cristo. Melhor, nós vamos primeiro passar pelo tribunal de Cristo, ganhar o nosso galardão, Uhum. cada um vai ganhar pelo que fez aqui na terra. A igreja vai ser julgada nesse período, ganhar o seu galardão e depois ela vai passar pelo bodas do cordeiro, o casamento, a união que nunca mais nos separará. E aí, uma vez casado, ele vem com a noiva, com a esposa já, casado. Ele desce para a grande batalha e a implantação do reino milenial, e após o reino milenial, a glória eterna. E após a glória eterna, quando esse mundo passar, nós viveremos naquele novo céu e nova terra onde habita a justiça. A terra já passou por várias transformações e vai passar por mais uma, para se preparar para receber o povo glorificado que ele está preparando. Glória a Deus. Moncaio separou 3 versículos ali, né, para Pode falar. perguntar com o pastor Juan, para ficar claro sobre esse assunto Filho de Deus. A irmã Israel pode também depois
fazer mais uma pergunta, porque nós estamos se direcionando já para o fim do nosso primeiro episódio. Então, uma das primeiras perguntas é sobre o texto, João 5,19. Vou ler aqui, João 5,19. E vou ler aqui. Retornando à palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho de Deus não pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Eu queria saber essa explicação sobre esse texto, pastor, Uhum. porque muita gente fala assim: nossa, mas como que o Filho vê o Pai? Sim, olha, quando nós paramos com uma passagem como essa, nós temos que entender que o filho não tem poder nenhum de si mesmo. O filho é uma natureza humana. Quando demonstrava poder, é quando estava sendo usada como instrumento na mão de seu pai, aquele que o gerou, Deus. Então a natureza humana de Jesus não tinha poder. Era um homem como nós. A natureza humana de Jesus não tinha poder. Quando ele operava os milagres, era Deus usando a natureza humana. É a divina natureza usando a humana. E ele fala aí que ele não faz nada por ele mesmo. Quem faz é o Pai por meio dele. Então esse versículo aí está exatamente mostrando isso, que a dupla natureza. O que o filho é limitado, porque é um homem, mas Deus que está naquele homem é ilimitado. Deixou simples o complexo. Oi? Legal, né? O Senhor deixou simples aquilo que parecia complexo. Isso aí é o que eu creio, né? E o outro texto, que é meio parecido, acredito que seja a resposta meio parecida, seria João 6, versículo 46, que também está relacionado à questão de ver. Eh, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele quem vem de Deus, só ele viu o Pai. Isso. Isso aí é a mesma coisa que ele falou para Filipe: "Vocês estão vendo o Pai". Ele também viu. Na sua natureza humana, tendo ele a natureza divina, ele vê Deus constantemente fazendo as obras por intermédio dele, dessa natureza. Nós temos que entender um fato de que ter 2 naturezas não é igual a gente, é diferente. Ele tinha uma natureza humana que habitava, fazia morada para a natureza divina. E esse relacionamento entre a natureza humana e a divina é que faz ele falar que ele via o Pai, que faz ele falar que ele ouve o Pai, que ele faz ele falar que ele só faz o que o Pai manda. É porque ele tinha um relacionamento muito mais profundo entre homem e Deus do que nós. Nosso relacionamento é muito superficial em relação ao relacionamento de Jesus nas suas 2 naturezas. Maravilhoso. Era um relacionamento pleno. Completo. É, perfeito. Moisés, uma pergunta aí para o pastor Juan. Uma dúvida que eu fiquei, o senhor comentou no início, o senhor falou sobre o fim do papel da filiação, né? O fim do filho. Uhum. Então ele tem um início e ele vai ter um fim, certo? O ofício dele. O ofício dele. Então, o que nós veremos lá no céu? Nós veremos, porque a Bíblia diz, traz que haverá um trono, certo? O que nós veremos lá? Qual que é a ideia do Senhor em relação a isso? Bom, irmão, eu nunca fui lá, mas só vejo pela fé e pelos os relances que a Bíblia diz. Tem hora que a Bíblia
na Bíblia ele abre uma pontinha da janela, a gente é Aham, curioso, vai lá e olha, né, aham. para ver o céu, para ver as coisas que está lá. Paulo disse que vamos lá, eu vi pelos olhos de Paulo, é lindo, maravilhoso, é glorioso, é tão sublime que não dá nem para explicar. Legal. Esse é o céu. Então, agora com relação a ver Deus lá, eu posso dizer: "Eu vejo Deus na face de Cristo". Quando chegar lá, eu não vou: "Ué, cadê a Trindade? Cadê Deus? Cadê o Espírito Santo separado de Deus?". Não, você vai ver um só ser, Deus tabernaculado no Cristo, glorificado. Não existe outra maneira de se ver Deus, é só na face de Cristo. Sudar Singh, daquele livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, diz que ele, foi ao céu e a primeira coisa que ele queria ver é a Trindade, e se decepcionou, e quando ele olhou, ele viu um, só um, e esse um era Jesus, assentado no alto e sublime trono, Aleluia. Amém. e Glória a Jesus está Deus. lá, para todos ver Deus nele. Glória a Deus. Apocalipse 22, complementando o que o senhor acabou de mencionar, diz, 22, verso 4: E eles contemplarão a sua face, Uhum. e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. A sua face, não as suas Plural não. faces. Aí tem 3 pontos muito forte aí. Primeiro, começa dizendo: "Eu vi o trono de Deus e do Do Cordeiro", cordeiro. né. É o trono, Uhum. singular. Houve uma vez que eu estava Hum, debatendo com uma pessoa interessante. que cria na Trindade, e eu falei: "Você chega lá no céu, você vai ver quantos tronos?". Aí ele falou: 3. Eu falei: "Não é, irmão, a Bíblia não diz isso". Aí mostrei a ele aí, a Bíblia só diz que haverá um trono. Ele falou: "Ah, então esse trono vai ser largão e e 3 vai sentar nesse trono". Mas não é. A Bíblia começa dizendo aí, ó, leia para mim desde que ele fala do trono. É um trono só para Deus e o Cordeiro. Deus é o Espírito, o Cordeiro é a natureza humana. Sim, Como Deus poderá sentar num trono? É. O Então, Espírito, o né? trono de Deus e do Cordeiro, é um só trono pertencente aos 2. E mesmo Apocalipse aí diz que o Cordeiro será a lâmpada, Deus iluminará a todos e o Cordeiro será a lâmpada. É uma linguagem muito boa para se explicar. A lâmpada e a e o fogo que sai pela lâmpada, a iluminação que sai pela lâmpada. Assim será Deus lá na glória. Nós veremos Deus na face de Cristo. Lê aí essa passagem que você mencionou completa. O verso 1, então, diz É. assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Ó, um trono para os 2. Se você vai dividir em 2 pessoas, né. Uhum. Sendo que o Espírito Santo aí fica com a cadeirinha do lado. Porque se você crê numa trindade, vai ter que botar uma cadeirinha para o Espírito Santo, não é o trono. O trono não é dele. Vai. E que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, Voltou a dizer. o Aham. trono. É, o trono. Um só trono, E vai. os servos do Senhor o servirão. E os servos que seremos nós, do Senhor, o Aham. singular. Não os Não servirão. os, o servirão. Singular também, não é? Uhum. E mais? E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. E eles contemplarão Contemplarão a sua face. sua face. Quem pensa que vai chegar lá
e vê 3 faces, está totalmente enganado. Vai para o lugar errado. Por quê? Contemplarão a sua face. Deus na face de Cristo. Uau. E uma só face. E mais ainda, tem mais. E o seu nome Não. estará sobre as frontes dos Ah. seus servos. E o seu nome estará sobre a A fronte. fronte dos seus servos. O seu nome, um só nome, vai ser usado para marcar e selar os crentes em Cristo Jesus. Então tudo é singular, mostrando que esse único Deus manifestou-se em carne na pessoa do Filho que nós conhecemos como Jesus. Muito bom que ele ficou bem esclarecido, né? Bem É. esclarecido. Quero aqui reforçar conceitos aqui que ficaram bem evidentes e claros, que Filho de Deus se refere à natureza humana e divina. Ora se apresenta como homem, ora se apresenta como Deus. Ele não existe a expressão Filho Eterno, Nem porque Deus Filho, nem Deus Filho também, né? isso. Falamos pouco sobre isso, mas foi Nem, citado. nem triuno Deus, Nem nem triuno Deus Deus, Trino e nem nem Deus Trindade. Trino. Mas a expressão Deus Filho, ela não é bíblica e nem Filho Eterno. Por quê? Porque o Filho foi gerado, foi a manifestação ali em carne do próprio Deus para nos salvar. Então ficou muito claro ao querido ouvinte que está aí até agora assistindo, participando aí desse podcast, você que está aí assistindo esse vídeo, ele tem ficado muito claro. E mais dúvidas, estamos aí à disposição. Você pode comentar no chat, e aí nós vamos procurar responder. E nos próximos programas, vamos aí acrescentar e trazer novos textos. Pastor Juan, nosso muito obrigado. Não, Tá eu que bom? agradeço. Para mim foi uma honra, um prazer estar aqui juntamente com vocês. E estamos agradecidos a Deus por esse maravilhoso entendimento da palavra. E a palavra de Deus é acima de tudo. Acima dos conceitos, acima das crenças, acima da organização. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Não viva a denominação. Viva a palavra de Deus. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Muito obrigado, pastor Anderson, pelo convite. E eu agradeço por essa oportunidade. Obrigado, irmão Israel. Obrigado, irmão Caio. E fique aí na expectativa para o próximo episódio do TrueCast Unicidade. Amém. Amém.